De volta com mais uma edição do Metagame, eu sou o Sérgio Prado e vou apresentar aqui para vocês tudo o que aconteceu no poker no Brasil e no mundo. E o grande destaque, claro, foi o final do Campeonato Mundial de Poker Online, né, o World Championship of Online Poker. Desse ano, o WCUP 2013 cumpriu todas as expectativas, vários torneios com premiações ultrapassando o garantido, né, a maioria, inclusive o Main Event, que tinha 10 milhões de dólares garantidos e deu uma premiação total de 10 milhões 665 mil dólares, então 665 mil a mais do que o garantido, 2.133 inscritos. Nesse número, muitos brasileiros que acabaram chegando na faixa de premiação, afinal de contas foram 9 brasileiros premiados, o melhor deles foi Caio Pimenta, 43ª colocação, quase 30 mil dólares de prêmio, mesma premiação que recebeu o Vitor Rangel aqui de São Paulo pela 45ª colocação, eles foram os dois melhores, destaques aí em todos os sites, Caio Pimenta e Vitor Rangel. A gente teve também o Guilherme Cunha, Rafael Monteiro, né, o Lirola, Thiago Crema, Lorenzo Bazei, Thiago Camilo, o piloto da Stock Car que detona no poker também, Eduardo Carvalho e o Diego Bittar, o Mr. Bittar, todos eles receberam premiação aí na casa de 5 dígitos. Então, foi muito bom o resultado para os brasileiros no Main Event, achei que colocar 9 brasileiros entre os premiados é um número muito bom. Ficou faltando aquela coisa, né? Ficou faltando uma mesinha final, mas a série não decepcionou tanto assim. A gente vai falar de mais uma conquista grande que aconteceu, além do V-Green, né, que foi essa semana, né, o Diego Brunelli que conseguiu o 4º bracelete da nossa história, mas os brasileiros, de modo geral, foram bem esse ano no WCUP. Claro que a gente sempre espera mais, mas eu acho que foi uma participação acima da média. Quem tem muitos motivos para comemorar são os alemães, que conseguiram colocar 3 jogadores entre os 3 melhores do Main Event, né? Os 3 finalistas aí dessa edição do Main Event são da Alemanha e o grande campeão foi o Play in Wasted, jogador que ficou com 1.493.499 dólares. Os 3 alemães fizeram acordo ali na mesa final. Todos eles ganharam premiações de 7 dígitos. Então temos aí mais 3 novos milionários do poker online, os 3 da Alemanha, mostrando a grande fase que vive o poker alemão. Hoje em dia eles estão dominando mesmo. Acho que depois dos Estados Unidos, a Alemanha hoje é sem dúvida a grande potência mundial aí no poker. Principalmente nos high stakes que a gente vê nos torneios de high stakes, né, high rollers, super high rollers, o domínio dos alemães. E eles estão sempre aí figurando nos principais torneios do mundo. Então, a Alemanha hoje em dia, na minha opinião, é a maior potência do poker atrás dos Estados Unidos. Como eu falei da participação brasileira muito bacana no Main Event, a gente teve aí o Vinícius Teles, jogador que está em grande fase no poker. Ele foi vice-campeão no Main Event, mas no Second Chance do Main Event, que tinha buy-in de 1.050 dólares, também não era um torneio barato, 894 inscritos, e o Vini ficou com a 2ª colocação e recebeu aí o prêmio de 116.220 dólares, a maior premiação brasileira da semana para o Vini Fenômeno, o Vinícius Teles. Igor Federal também foi longe nesse torneio, 13º lugar, e outro Mr. Cariri, 23º colocado. Outro grande resultado online do final de semana veio de um ex-campeão de LPT, o brasileiro Marcelo Fonseca, conseguiu aí a 2ª colocação no 109 com o ribai do domingo, né? E ficou com 68.300 dólares de prêmio, um belo prêmio aí para o Marcelinho Fonseca, que conseguiu quase o mesmo valor do campeão, apesar dele perder o heads up, ele conseguiu quase o mesmo valor do campeão. Então, foram os destaques aí do online nessa semana, os destaques brasileiros, Vinícius Teles e Marcelo Fonseca. Falando ainda em poker online, saiu uma notícia aqui de que o Jungle Man, Daniel Cates e o Tom Durr vão continuar o desafio que eles interromperam em 2011. E ao ouvir isso, a grande pergunta que eu faço é, e daí? Eu lembro que na época que lançaram esse desafio, eu já falei, esses negócios de desafio no poker online, eles fazem um auê grande no começo para divulgar, mostram quantias exorbitantes, coisas fantásticas, chega lá, joga um pouquinho de mãos e depois ninguém mais fala disso aí. Tinha aqueles desafios do Victor Blom quando ele jogava pelo PokerStars antes dele ir pro Full Tilt. Esses sim eram legais, era um domingo, era uma paulada só, ele desafiava os outros caras, né? Superstar Showdown, eu achava bacana, mas esses desafios longos, para vocês terem uma ideia, eles vão retomar agora o Jungle Man e o Durr com 30 mil mãos jogadas já.
O Daniel Kate já está com 1,2 milhão de profit. Então, e a pergunta que eu faço é essa mesmo. Os caras fazem um alarde muito grande no começo e não levam com seriedade o desafio. Então, eu não sei se a gente deve encarar com seriedade também. Vamos lá, deixa eles jogarem, depois eles contam pra gente o que aconteceu também. Porque eu, sinceramente, não tô mais interessado muito nessas coisas. Eu acho que é aquela coisa que acontece até no jornalismo, às vezes os jornalistas cometem esse erro. Eu lembro sempre daquele caso da escola de base aqui em São Paulo, que fizeram uma denúncia monstruosa contra a escola de abuso contra as crianças, abuso infantil ali, fizeram um monte propaganda para tudo quanto é lado, falando disso para tudo quanto é lado, assunto em todas as mídias. Quando divulgaram que não era verdade a história, foi pouca gente que divulgou. Então acontece isso com esses desafios. Antes, propaganda para todos os lados, todo mundo quer saber, valores, números, todo mundo divulga, na hora que eles estão jogando já, todo mundo já perdeu o interesse. Inclusive eu. Chris Moorman, que a gente falou aqui no programa passado, falou que ele estava prestes a romper a barreira dos 10 milhões de dólares na carreira no online, conseguiu aí passar da marca, né? Chegou aí, mas aqui tem uma matéria da Card Player falando que o lucro dele, segundo o Sharkscope, é de apenas, bem entre aspas, de apenas 1 milhão e 300 mil dólares, que eu acho bem respeitável. É claro, é um ROI muito bom, e você vê esses números que ele consegue, né? Conseguir 10 milhões de dólares no online não é fácil, tanto é que o jogador que tem a premiação mais próxima está tentando chegar nos 7 milhões. Isso sem falar que o Moorman tem também 15 tríplices coroas no online. Então não dá para contestar muito esses números. É claro que a gente tem, quando se fala em 10 milhões, acha que ele ganhou esses 10 milhões líquidos. Não. Claro que ele teve um investimento, buy-in, essas coisas, os torneios que ele perde e tal, mas o profit dele realmente é muito bom. E essa marca dos 10 milhões é assustadora mesmo. O Moorman é talvez a maior figura do poker online, dá para falar isso agora que ele atingiu essa marca. Falando nessas quantias milionárias, o PokerStars mandou para mim um infográfico, eu adoro o infográfico, um infográfico muito bacana para comemorar o Super High Roller que vai acontecer entre 4 e 6 de outubro lá em Londres, né, no EPT Londres. Eles mandaram gráficos aqui falando da história do Super High Rollers, tem algumas coisas muito bacanas. Já foram 36 eventos abertos com buy-in acima de 50 mil dólares, é um número muito grande. E eles fazem uma brincadeira aqui falando que a World Series de 1972, se for buy-in de 10 mil dólares, como é tradicional no main event da World Series, mas se fosse ajustada com a inflação, hoje, para você entrar nesse torneio de 1972, você teria que pagar 55 mil dólares. Então esse, teoricamente, o main event de 1972 teria sido o primeiro Super High Roller da história. Muito bacana esse infográfico aqui, mostrando aonde foram jogados os Super High Rollers até hoje, né? 12 em Las Vegas, 11 em Melbourne, que é muito por causa do Aussie Millions, 3 nas Bahamas também, 2 em Barcelona, 2 em Monte Carlo. Então, os torneios Super High Roller e High Roller estão se espalhando aí pelo mundo. E esses Super High Rollers que antes a gente já achava os High Rollers de 25 mil um absurdo, agora os Super High Rollers estão ficando muito comuns. Vamos acompanhar aí esse Super High Roller que vai acontecer no EPT Londres, como eu disse, a partir do dia 4 de outubro. Mais um documentário sobre poker vai estrear aí nos Estados Unidos. Em outubro, o filme The Highs and Lows of Online Poker, né? Drawing Dead chama o filme. Drawing Dead, The Highs and Lows of Online Poker. Mostra os altos e baixos, isso que eu achei legal dessa proposta. E diferente dos outros filmes sobre poker, que eram muito focados numa coisa só, né? Nesses números do poker online e tal. Esse aí vai mostrar um jogador que conseguiu muito sucesso, que é o Dusty Schmidt, o Leather S, muito sucesso no poker, e um outro cara chamado Michael Corp Jr., que segundo ele o poker online acabou com a vida dele, destruiu a vida dele. Então vai ser legal ver dois lados de uma mesma história, assim, quem tem sucesso no poker e quem não consegue esse sucesso, porque é claro que isso acontece, assim como em todos os esportes, tem muita gente que investe na carreira e consegue brilhar, e outros que investem e não chegam a lugar nenhum. Tô curioso para ver esse filme aí, Drawing Dead, que vai estrear na DirecTV no dia 10 de outubro. Entrevista no Mais EV, o pessoal do Mais EV entrevistou dessa vez os organizadores, não tem o nome, infelizmente eu queria muito saber o nome, mas por enquanto ainda não tem os nomes, né, dos organizadores do Corinthians Poker Circuit, torneio de poker que vai acontecer aqui em São Paulo,
deixa eu ver as datas, finalzinho de novembro, perto do LAPT Punta del Este da Grand Final, inclusive eles até comentam isso aqui na entrevista, é uma entrevista muito legal, primeiro porque esse torneio apareceu meio do nada, assim, meio sem, o pessoal do poker não tinha muita informação, e agora aos poucos eles estão aparecendo aí nos sites, falando um pouco mais do torneio, que eu espero, mas espero mesmo que tenha muito sucesso esse Corinthians Poker Circuit, vai ser muito bacana se acontecer um evento desse porte e tiver sucesso, porque a gente vai ter os outros clubes interessados em atividades, na atividade, né, no poker mesmo como esporte. Então eu acho que isso pode ser muito bacana para quem gosta de pôquer, não só os clubes de futebol, como Palmeiras, São Paulo e Santos, mas os clubes mesmo, clubes sociais, Pinheiros, Paulistano, Alto de Pinheiros, esses clubes todos, AMB, todos esses clubes se interessarem também e terem circuitos regulares dentro das suas atividades sociais. Eu acho que seria muito bacana se os clubes começarem a investir nisso, certo? Para fechar esse metagame aqui de hoje, uma notícia triste, o falecimento de Tom Sexton, o irmão do Mike Sexton. Tom Sexton também sempre foi envolvido no poker, para vocês terem uma ideia, foi fotógrafo da World Series nos primórdios do torneio, quando ela ainda era lá no Binion, sempre foi envolvido na organização da World Series, foi colunista do Poker News, então é uma figura sempre lembrada com carinho aí por todo mundo que trabalhou com ele, então fica aqui a nossa homenagem para o Tom Sexton. Esse metagame vai ficando por aqui, a gente volta na quinta-feira com mais notícias sobre o poker no Brasil e no mundo. Até lá!